Semana passada foi bom, depois do Facebook da Laura, e eu passei para o meu e foi muito bom. Então, vamos abrir nossas Bíblias aí. Eu queria convidar você para abrir em Deuteronômio capítulo 32. Deuteronômio capítulo 32. Se você tiver dificuldade aí, pede alguém para te ajudar. Deuteronômio capítulo 32. Nós vamos ler alguns versículos aí desse capítulo. Ele é grande, mas a gente vai ler o começo e o finalzinho só, tá bom? Eu vou dar um tempinho para você encontrar. Deuteronômio 32. Esse é o texto que Deus escolheu para falar ao nosso coração nessa noite. Amém ou quase amém? Quase amém, né, cara? Quase amém. Quase. Isso, 32. Vamos ficar de pé? Aproveitar que Cristo já está de pé, todos nós vamos ficar. Depois eu vou pedir por gentileza, irmã Estela, para a gente pegar um pouquinho de água, por favor. Tá? Muito obrigado. Tá? Obrigado. Deuteronômio capítulo 32. Eu vou ler aqui, os irmãos, por favor, acompanhem a voz. Paz. Então Moisés pronunciou integralmente as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel. Inclina os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva, como gotas de água sobre a erva. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça, é justo e reto. Agora você vai virar a página, pular lá para o verso 45, do mesmo capítulo, verso 45. Continuando o texto, diz assim: tendo Moisés falado todas estas palavras a todo o Israel, disse-lhes: aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis. Obrigado, muito obrigado. Aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei, porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias da terra, a qual, passando o Jordão, ides para a possuir. Amém, irmãos? Amém? Vamos orar? Senhor, nós lemos a Tua palavra e cremos que essa palavra é fiel. Palavra que saiu da boca de Moisés, do povo de Israel, antes da entrada na terra prometida. É a palavra que o Senhor tem para nós, saiu da Tua boca para nós aqui nessa noite. E nós queremos entender o Teu propósito de nos trazer essa palavra. Por isso te pedimos, Senhor, prepara o nosso coração. Tira de nós toda desatenção. Que a nossa atenção esteja voltada para a Tua palavra, que o Senhor me use para a glória do Teu nome, e em nome de Jesus, amém. Amém. Pode sentar. Irmãos, eu estava lendo esse texto na minha meditação diária, acho que já disse algumas vezes aqui, que eu estou fazendo a leitura da Bíblia sequencialmente, e essa semana eu estou terminando o livro de Deuteronômio. E aí, ao ler esse livro, esse texto, esses versos, Deus falou no meu coração, e eu separei para compartilhar com os irmãos aquilo que Deus já falou ao meu coração. Qual é o contexto? O contexto aqui, parece até que eu estou pegando sempre os últimos discursos, né? Hoje de manhã a gente falou do último discurso de Paulo, né? Que foi para Timóteo, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, né? Versículos de 1 até o 7. Hoje à noite a gente vai falar do último discurso de Moisés. Moisés estava prestes a morrer. Olha, parece mesmo que é igual a mensagem dele de manhã. Moisés estava prestes a morrer, porque ele já estava idoso,
E o Senhor tinha dito a ele: Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Quem vai entrar é o povo que você trouxe até aqui. Então você vai subir no monte, vai olhar a terra, vou te mostrar a terra. Mas você não vai entrar, por causa das águas de Miribar, porque você não ouviu a minha voz, você e Arão me desobedeceram. Então Arão já foi, agora eu vou levar você, mas o povo vai entrar. E aí Deus diz para Moisés assim: porém, antes de você morrer, eu quero que você veja a terra com seus próprios olhos. E Moisés, sabendo que o Senhor ia recolhê-lo, Josué ficaria no seu lugar, já havia sido preparado por Deus para essa função, para assumir o lugar de Moisés. Então Moisés foi fazer o seu último discurso para o povo. E esse discurso envolve um cântico da parte de Moisés. E a preocupação de Moisés era fazer o povo entender que valia a pena ouvir a mensagem da sua boca, a palavra de Deus que ele ia transmitir para o povo. Então o tema que eu dou para essa mensagem é os benefícios da pregação. Quais são os benefícios da pregação? Quando você deixa de estar na casa do Senhor e deixa de ouvir a pregação da palavra de Deus no culto de domingo como esse, você deixa de ser abençoado. Porque a pregação da palavra de Deus, quando ela vem de Deus, quando o servo do Senhor, que pode ser eu ou qualquer outro, é usado por Deus para transmitir o recado de Deus à igreja, quem não está presente perde a oportunidade de receber alimento para a sua alma, de receber desafio para a sua vida, de receber exortação para aquilo que precisa mudar, de receber uma palavra de ânimo para as suas necessidades. A pregação traz tudo isso para nós. A pregação traz do céu aquilo que Deus quer que a sua igreja receba. Esse é o momento do culto, que é o momento da pregação. Onde é que eu vejo isso? Se você voltar comigo à leitura que nós fizemos do texto, eu quero que você veja o último versículo do capítulo 31. Pode ver que no texto, o último versículo do capítulo 31 está junto com o primeiro do capítulo 32. Nós falamos que íamos ler do primeiro do 32 em diante, mas nós começamos, na verdade, no último do 31, que é o versículo 30 do 31. Diz assim: então Moisés pronunciou integralmente as palavras desse cântico aos ouvidos da congregação de Israel. Essa palavra pronunciar aí tem o mesmo sentido de proclamar, de pregar, sabe? De informar aquilo que Deus queria que o povo soubesse. Então, os benefícios da pregação, eles começam quando um pastor prega. Ele está transmitindo as palavras de Deus. Ele começa com essa proclamação. Ele está transmitindo aos que o ouvem aquilo que Deus quer que eles ouçam. Se eu vier aqui pregar a palavra de Deus, e ao invés de pregar a palavra de Deus, começar a contar historinha, vocês não estão ouvindo a mensagem do Evangelho nem a palavra de Deus. Porque púlpito não é lugar de contar historinha. Púlpito é lugar de proclamação. Que a palavra grega original é querigma, proclamar, pregar a palavra de Deus. Aqui não se fala de política, aqui não se fala de futebol, aqui não se fala da vida dos outros, aqui não se fala de problemas e dificuldades, de crises, de situações que a gente está vendo. Aqui se fala da palavra de Deus. A palavra de Deus, quando fala, pode envolver outras situações da nossa vida, porque ela vem de acordo com a nossa necessidade. Mas aqui desse ponto tem que sair a palavra de Deus. Por isso que Timóteo recebe uma palavra de Paulo também, dizendo assim: prega a palavra. Prega a palavra. Nós precisamos pregar a palavra de Deus. Então, quando um pastor prega a palavra, a primeira coisa que eu vejo no versículo primeiro aqui: inclinai os ouvidos, ó céus, e falei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Moisés dizendo isso para o povo de Israel: inclinai os ouvidos, ó céus. Ora, mas por que os céus têm que ouvir a palavra que fica pregando? O que Moisés quer dizer com isso? Mas Moisés não está falando só com o céu, não. Está falando assim: ouça a terra as palavras da minha boca. Versículo 1, a palavra de Deus é transmitida pelo pastor, é pregada pelo pastor. Deus também ouve essa palavra. Olha a responsabilidade que o pastor tem quando ele está no culto. Quando Moisés diz assim: os céus estão com os ouvidos atentos ao que eu estou falando, e a terra precisa ouvir o que Deus quer que ouça.
Moisés está dizendo assim: eu tenho um compromisso com os céus. Se eu falar aqui do culto alguma coisa que Deus não tenha falado para eu falar, Deus está ouvindo. Eu vou ter que prestar contas a Ele, porque Ele me chamou para pregar a palavra dEle. Ele me deu a oportunidade de estar aqui à frente para falar ao seu coração aquilo que Ele já falou meu. Se eu estiver aqui e não pregar a palavra de Deus, Deus cobra de mim. Deus cobra de mim. A responsabilidade sobre os meus ombros é grande. Moisés sabia disso. Por isso que Moisés olha para o céu e fala assim: ó céus, ouça o que eu vou falar para esse povo. No versículo 2, no versículo 1, depois diz assim: e ouça a terra as palavras da minha boca. Aí no verso 2, isso é o verso 1, né? Na exposição desse texto, o verso 1 diz que a gente precisa, como pastor, ter cuidado, e Moisés é o pastor daquele povo, naquilo que vai falar, porque os céus estão ouvindo aquilo que a gente fala também. No verso 2, se você ler comigo, Moisés vai fazer uma comparação da palavra de Deus com a chuva, com o sereno. E ele vai fazer a comparação com aqueles que ouvem a palavra de Deus com a relva do campo e com a erva do campo. Olha o que ele vai dizer: goteja a minha doutrina como chuva. Doutrina é ensinamento bíblico. Doutrina é o que a palavra de Deus nos ensina. Ele vai dizer: goteje a palavra de Deus, a doutrina do Senhor Jesus. Goteja a palavra de Deus como chuva. Destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Quem planta sabe que a chuva é essencial para o crescimento e desenvolvimento de uma plantação. Ainda que você não seja um plantador do agro do Brasil, você deve plantar alguma coisa, uma florzinha na sua casa, né? Quem sabe alguns aqui, eu sei que tem famílias da nossa igreja que fazem isso. Eu já vi na casa deles, por exemplo, Ponte a gente tem uma horta no quintal, né? E é interessante, eu fui lá ver, né? A horta deles é muito bem cuidadinha, né? Tem uma telinha assim por cima do canteiro, para que entre pouca iluminação, mas que a iluminação do sol chegue até aquelas plantinhas ali, e a chuva também não vem em grande quantidade, né? Cai na medida certa sobre aquele canteiro daquela horta que eles estão cultivando. Por isso que Moisés vai dizer que a chuva deve gotejar sobre nós, porque chuva em quantidade é enxurrada, e enxurrada leva tudo que tem, não é isso que é bom para a horta, para a plantação. Ele faz uma comparação do gotejar da chuva, sabe? Do necessário, do suficiente para irrigar a terra e para a planta se alimentar daquela água e crescer. Moisés está dizendo assim: nós somos as plantas de Deus, e a doutrina do Senhor, quando a palavra é pregada, ela está pingando sobre nós, ela está gotejando sobre nós, e nós vamos crescendo, ficando mais verdes a cada dia, né? E ganhando corpo e vida espiritual, porque Deus está nos regando. Quando a palavra é pregada do púlpito, se você não vem à igreja, você está perdendo a oportunidade de ser regado por Deus. E planta que não é regada morre. A Laura ganhou uma planta muito bonita da Luna, na sexta-feira do culto do lar lá, da reunião de famílias. Só que a gente olhou a planta, deixou no apartamento, falou: vamos deixar aqui, está linda, né? Molhamos ela bastante, assim, botamos um copinho assim, vazio. Não aguentou. Não aguentou. Tinha que ter levado lá para o rio, ficar regando todo dia, sabe? Planta precisa ser regada. Está lá, estou tentando salvar, né? Hoje eu coloquei lá um pouquinho de. Ontem eu fiz o almoço, eu coloquei um pouquinho de folha, de casca de batata, de cenoura, assim, um adubo orgânico, né? Aí coloquei lá, molhei ela hoje, antes de sair. Vamos ver se ela vai resistir. Mas ela precisa ser regada. Planta tem que ser regada, crente tem que ser regada. Regado com a palavra que vem de Deus, regado com a pregação do púlpito, sabe? Alimentado por Deus, de acordo com a necessidade, porque se não tiver isso, morre. Como a planta não aguenta, o crente não aguenta. Goteja a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a terra. Quando Deus criou a terra, e isso é muito legal, eu lembrei hoje quando estava preparando essa parte do sermão. Abre aí comigo Gênesis, mas não desmarca não. Gênesis capítulo 1.
A gente sabe que a cada dia, dos 6 dias da criação, Deus criou algo, né? No primeiro dia, Ele criou o firmamento, Ele fez separação entre o dia e a noite, né? No primeiro dia, Ele fez o dia separado das trevas. No segundo dia, Ele criou o firmamento, no segundo dia, versículo 7. Versículo 7, Gênesis capítulo 1, diz assim: fez Deus, pois, o firmamento, separação entre as águas, debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã, e esse foi o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares, e viu que isso era muito bom. E disse, olha o que Deus disse para a terra, que Ele havia criado no segundo dia, versículo 11: produza a terra relva, ervas que deem sementes, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam sementes, segundo a sua espécie, árvores que davam fruto, cuja semente estava nele. Conforme a sua espécie, viu Deus que isso era muito bom. Irmãos, preste atenção. Deus primeiro criou a separação entre dia e noite. Depois Deus criou o firmamento. E depois de ter criado o firmamento, fez separação entre as águas debaixo da terra e as águas de cima da terra. Onde é que ficam as águas de cima da terra? Nas nuvens. As águas que estão acima da terra estão nas nuvens. Deus criou isso. Depois Ele criou o jardim e fez com que nascessem ervas, fez com que nascesse a relva, aquele gramado verdinho, né? Mas só que Deus sempre prepara as coisas de acordo com a nossa necessidade. Assim como nós, quando estamos aguardando a chegada de um bebê, eu já vivi essa realidade 2 vezes, 3, com a chegada do meu netinho, né? E a gente está em família, vivendo essa realidade. Minha filha foi grávida há pouco tempo, a outra está grávida agora, a Laura ficou grávida 2 vezes. Então, em família, a gente vive essa expectativa da chegada de um bebê várias vezes. Vocês já viveram também? Então, quando a gente está esperando a chegada de um bebê, o que a gente faz? A gente prepara uma coisa chamada enxoval. E a gente prepara o quarto do bebê para quando ele chegar. Deus fez isso com a gente, quando a gente ia ser criado, antes de ser criado, o homem foi criado no 6º dia da criação, no último dia, mas antes de criar o homem, Deus havia criado todo o ambiente para o homem viver. A terra, a relva, as ervas, as árvores, os frutos, os animais. Depois é que Ele criou o homem, porque Ele estava preparando o ambiente para o homem chegar. O homem era o mais importante da sua criação. E entre as coisas que Deus criou a relva, Deus criou a erva, e Deus fez com que chovesse gotas, porque não choveu antes do dilúvio. O dilúvio foi a primeira grande chuva, e chuva torrencial, e chuva que aconteceu na terra. Isso é o que diz capítulo 2, versículo 5 de Gênesis. Não havia chuva antes do dilúvio. Mas como é que Deus regava a terra? Com as águas que caíam como sereno, à medida certa, sobre a relva e sobre as ervas que o Senhor havia plantado, com a sua voz, mandado que existissem na terra. Percebe quanto Deus prepara as coisas na medida certa, de acordo com a nossa necessidade? E aí, quando Moisés está fazendo esse discurso para o povo, ele está dizendo que a palavra de Deus é dessa mesma forma. Ela serve para o nosso crescimento espiritual, para o nosso amadurecimento espiritual, como sendo algo colocado por Deus na nossa vida na medida certa, mas ela entrega a nós aqui, na pregação, na palavra pregada. É interessante como que Moisés falou para aquele povo assim: olha, presta atenção no que eu vou dizer a vocês, que a doutrina que eu estou pregando seja como uma chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva, e goteje como gotas de águas sobre a erva. No verso 3, interessante que Moisés vai falar assim: todas as demais coisas que Deus fez são importantes, mas ele vai dizer: porque eu proclamarei o nome do Senhor. E ele quer dizer o seguinte: ouçam, prestem atenção, porque o mais importante é a proclamação.
do nome do Senhor. Mais uma vez eu lembro do verbo querido, que é a origem da palavra proclamar em português, quando a gente vai buscar essa palavra lá no grego, que é no hebraico, mas ela na Septuaginta aparece no grego original, e é querigma, proclamar, pregar a palavra de Deus. Moisés está dizendo assim: olha, eu vou proclamar o nome do Senhor. A pregação traz para nós o benefício de que quando alguém está pregando, o que ele está fazendo é proclamar o nome do Senhor. Moisés e todos os demais pregadores desejam que o povo que está lhes ouvindo preste a atenção e receba alimento, vida para a sua alma, através da proclamação e da pregação da palavra do Senhor. Onde é que eu vejo isso? No próprio verso 3, quando ele diz assim: engrandecei o nosso Deus. Eu proclamarei o nome do Senhor para que nós possamos engrandecer o nosso Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando somos incomodados com a palavra de Deus, quando a palavra de Deus é lançada sobre nós, através da pregação do Evangelho, um chamado de Deus é feito a cada um de nós, para que nós exaltemos o nome do Senhor. Por isso que nós cantamos: Ele é exaltado no Rei, é exaltado nos céus, eu louvarei. Por que eu louvo o Senhor? Porque eu conheço o Senhor, e a partir de onde eu conheço o Senhor? A partir da palavra, da pregação da palavra, que eu passo a conhecer cada vez mais o Senhor. É por isso que eu louvo o Senhor. O louvor é o resultado de uma vida totalmente dependente de Deus. O louvor é o resultado de uma vida que recebeu vida da parte de Deus. E aí Moisés está dizendo isso para eles: quem prega a palavra deseja que o povo receba e responda essa palavra pregada com exaltação ao nome do Senhor. É por isso que Moisés está dizendo: porque eu proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus. Quando ele fala nosso, ele está dizendo o meu Deus e o seu Deus. Então vamos engrandecer juntos ao nome desse Deus que é o nosso Deus. Aí, irmãos, no verso 4, depois que Moisés diz que eu proclamarei o nome do Senhor, e isso é o benefício da pregação, proclamar o nome do Senhor, como é que ele está proclamando? A pregação é a proclamação da voz de Deus. Como é que ele está proclamando o nome do Senhor? Ele está anunciando a mensagem de Deus. Ele está fazendo isso em alta voz. Qual a resposta que Moisés espera daqueles que estão ouvindo a proclamação da voz do Senhor? Que eles engrandeçam a Deus. No verso 4, Moisés vai apresentar o Senhor a quem ele está proclamando. Quem é esse Senhor? A primeira característica que ele fala desse Senhor é que ele é a rocha. Eis a rocha. O salmista cansa de chamar o Senhor de rocha. O Senhor é a minha rocha, nosso cântico, a nossa salvação. O salmista cansa de apresentar o Senhor como rocha. Rocha representa firmeza. Rocha representa lugar de firmeza. O Senhor é esse em quem nós podemos estar firmados. Além disso, Moisés diz: eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízos. As obras do Senhor são perfeitas. Esse é o Senhor que ele está proclamando para o povo de Israel. As obras do Senhor não precisam ser corrigidas por ninguém, porque Ele é Senhor. Elas são perfeitas, e quando Ele faz perfeito. Os caminhos do Senhor são juízos. O Senhor não vai nos levar para caminhos que não seja agradável a Ele, que não traga benefício para a nossa vida, porque os caminhos do Senhor são juízos. Deus é fidelidade. Olha como que Moisés apresenta ante Deus. Deus é fidelidade. A Bíblia diz que se Ele promete, Ele cumpre. Isso é fidelidade. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa do que Ele prometeu. A Bíblia diz que se nós formos infiéis, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Deus é fiel. E Moisés está apresentando esse Deus com fidelidade. Nele não há injustiça. Pode haver injustiça no juiz da terra, mas no justo juiz não há injustiça. Nele não há injustiça. Deus é justo e Deus é reto. Depois disso tudo, quando a gente passa lá para o verso 45, Moisés vai continuar o seu cântico, a sua proclamação,
Mas nós vamos pular lá para o verso 45 para continuar a exposição do texto que escolhemos para essa noite. E já no final da sua proclamação, no verso 45, diz que tendo Moisés falado todas essas palavras a todo Israel, a primeira coisa que ele disse foi: aplicai essas palavras ao vosso coração. Que adianta ouvir a palavra de Deus todo dia, todo domingo, a proclamação e a pregação do nome do Senhor, do Deus que é fiel, é justo, de um Deus que é reto, de um Deus que não muda os seus planos, de um Deus que cuida de nós, de um Deus que quer que a gente o sirva e exalte o nome dele, se a gente não muda. Moisés chama a atenção do povo dizendo assim: olha, tendo Moisés falado todas essas palavras, que é o verso 45, e no verso 46 disse-lhe: aplicai o coração a todas as palavras que hoje testificam de vós. A aplicação da palavra no coração é colocar a palavra em prática. Se você sair daqui hoje e nada mudar na sua vida, não adiantou você estar aqui. Se você sair daqui hoje e a palavra de Deus não trouxer mudança às suas atitudes, de nada adiantou. É como se você tivesse ganhado na loteria e não usasse o dinheiro. Sabe? É isso. Deus quer que a palavra que foi pregada, está sendo pregada, sabe, o valor da pregação, a importância da pregação se torne prática na minha vida e na sua vida. Que no dia de segunda-feira, na nossa caminhada de vida, onde estivermos, nós coloquemos a nossa palavra, ou melhor, a palavra de Deus que ouvimos em prática na nossa vida. Quais são os benefícios da pregação? Ela deve ser aplicada ao coração. Não adianta ouvir, ler a palavra sem aplicar a palavra. Não adianta. Tem que passar adiante a palavra. Esse é outro benefício da pregação. Olha lá o verso 46. Disse-lhes: aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordenei a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras dessa lei. Irmãos, ordenei a vossos filhos. Talvez a nossa sociedade normal, nossa sociedade atual, não aceite muito essa palavra, mas a palavra é de Deus. Por que a Esther está dormindo no colo da Gilda? Porque é filho da Gilda. Porque a Gilda é quem cuida, quem ensina, quem sustenta ela, quem leva e traz aonde ela vai, porque é a responsabilidade da Gilda. Assim como a Bia e a Carol foram minha responsabilidade, assim como a Bruna tem responsabilidade junto com Cristo sobre a vida da Beatriz, assim como cada um dos nossos filhos, o Heitor, é a responsabilidade do Ariel, os nossos filhos são nossa responsabilidade. E é por isso que Moisés vira para esse povo e fala para eles assim: eu estou testificando essa palavra para que vocês apliquem no coração de vocês, mas é preciso que vocês ordenem os nossos filhos, que eles cuidem de cumprir toda essa palavra. Você vai dizer: mas hoje em dia o que se ensina é que o filho faz o que ele quer. O pai não tem que se meter na vida do filho, não deixa ele viver a vida dele, porque é uma outra pessoa, uma outra personalidade. Tem que respeitar o que o filho pensa. O filho pensa: meu Deus do céu, faz isso com o seu filho, você vai ver onde vai parar. Faz isso. Enquanto o filho está sob a responsabilidade do pai e da mãe, é o pai e a mãe que tem que ensinar o caminho onde ele deve andar, para que quando estiver velho, ele não se desvie desse caminho. Provérbios 22:6: ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando estiver velho não vai se desviar desse caminho. Se esta Bia está no colo dormindo hoje, quando ela for uma adulta, ela vai ter prazer de estar na casa de Deus, porque ela foi trazida antes. Porque enquanto era a responsabilidade da Gilda, a Gilda ensinou a palavra de Deus para ela. Ela veio na classe de escola dominical, a Bia veio no culto, o Heitor veio no culto, as minhas filhas foram no culto durante toda a infância delas, e hoje elas são crentes em Jesus, são servas de Deus. Aonde estão servindo o Senhor. É isso que Moisés está dizendo para o povo, sabe? Vocês têm que aplicar o coração de vocês, mas não é só ficar no coração de vocês, não. Vocês têm que ordenar aos vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras dessa lei. Irmãos, o que é bom para nós é bom para os nossos filhos. Conheço uma pessoa, que não vou citar aqui o nome, por ética, mas ela criou um filho da seguinte forma: domingo de manhã, não levava para a igreja. Ia para a igreja sozinho, ele ficava na rua brincando, correndo, ficava batendo papo com os colegas. Aí, isso aconteceu, e é uma verdade, não estou aqui, estou contando verdade. Menino hoje está preso, porque depois, ele era primo de um que hoje é pastor, mas o outro que cresceu com ele, que era pastor,
mãe levava para o culto. Ele ia chorando, mas ia. E depois cresceu, sentiu gosto pela palavra de Deus, pelo Evangelho, se tornou um crente em Jesus, hoje é um pastor. Aquele que ficava, a mãe dizia assim: não, deixa, o menino não tem dia para brincar. Todo dia está na escola, todo dia. Aí domingo é o único dia que ele tem para brincar, deixa ele brincar. Deixa ele brincar. Deixa ele brincar, deixa ele brincar. Aí depois foi tomar conta de carro na rua, depois se envolveu com drogas, depois foi preso. O outro foi para a faculdade, depois foi para a igreja com a mãe e com o pai, se tornou um crente, foi para o seminário, se tornou um pastor, hoje é um empresário. Onde é que está a diferença? Cresceram juntos, tem a mesma idade. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Criança é responsabilidade dos pais. A gente não pode esquecer disso. Os únicos filhos que não seguem a religião dos seus pais são os filhos de crente, na sua maioria. Porque no islamismo, o filho é obrigado a ser muçulmano e seguir o Islã. Se não seguir, o pai expulsa de casa. Infelizmente é assim. Infelizmente é assim. Filhos de espíritas são espíritas, porque vão ao centro com eles, são oferecidos aos santos, que eles chamam de santos, né? E eles vão crescendo naquele ritual, e quando são grandes se tornam espíritas também. Mas crente não. Crente acha que não precisa forçar a criança. Imagina, eu vou forçar. Então não força não. Não ensina não, mas depois não reclama. Porque a palavra de Deus diz assim: ensina a criança. A palavra de Deus diz assim: a responsabilidade é sua. Você quer colher no futuro? Ver o seu filho crente, ver o seu filho fiel a Deus? Enquanto ele é criança, ensina. Meu neto tem 1 ano e 7 meses. Ele vai para a igreja, no culto, enquanto está louvando, ele fez isso. 1 ano e 7 meses. Porque ele vê todo mundo louvando desse jeito. O Rubinho. O pai bate bateria na igreja, minha filha me estourou. E ele fica no pé dela, enquanto nada me chama, eu vou cantando e levantando a mão. Sabe desde quando o Rubinho vai à igreja? Desde o ventre. Sabe desde quando o Rubinho canta louvores? Desde o ventre. Porque minha filha fazia culto doméstico com o Tiago, e a gente às vezes participava com a barriga desse tamanho, o Tiago tocando violão, e ela cantando, botando a mão na barriga. O menino cresceu, nasceu, e hoje adora cantar. Quando a gente acaba de cantar um corinho, que ela adora cantar corinho com ele, ensinar os corinhos para ele, ele bate palma, ele gosta. Por quê? Porque ele está sendo ensinado. As crianças aprendem o que a gente ensina. Moisés está dizendo exatamente isso aqui: ordene os seus filhos que cuidem de cumprir todas as palavras dessa lei. Quem planta, colhe. Quer colher? Plante. E aí, no verso 47, o que a palavra de Deus significa e representa para nós? Verso 47 diz assim: porque essa palavra não é para vós outros coisa vã. Tem gente que trata a palavra de Deus como coisa vã. Sabe o que é coisa vã? Coisa que a gente não valoriza. A palavra de Deus, irmãos, deve ser ensinada, deve ser lida, deve ser ouvida todos os dias, não é só no domingo, no culto, à noite, quando o pastor prega. É preciso que tenhamos um tempo, que não tratemos a palavra como coisa vã, sabe? Pega a Bíblia, fecha no domingo, leva, bota na gaveta, no porta-luva do carro, só abre o domingo de novo quando chega na igreja. Isso é tratar a palavra como coisa vã. A palavra é para ser meditação diária na nossa vida. Que seja 10 minutos, 5 minutos, você deve ler a palavra. Cristina disse que lê a palavra todo dia. Quantos aqui lêem a palavra? Não precisa responder não. Mas se você não faz, precisa fazer. Porque a palavra é alimento para a nossa alma, a palavra é luz para o nosso caminho, a palavra é vida. Você vai ouvir isso de Moisés. Porque essa palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida. O que é a nossa vida? A palavra de Deus é a nossa vida. O que eu não posso deixar de fazer todos os dias, senão eu vou me alimentar? Quem faz jejum, se alimenta durante 40 dias, morre de fome. Greve de fome, morre de fome. Tem crente morrendo de fome espiritual, porque não lê a palavra. A palavra está disponível, está na mão, mas não lê a palavra. Ele não conhece a palavra, não conhece Deus da palavra, não cresce na vida cristã, não desenvolve, porque a palavra é tratada como coisa vã. Se vocês querem prolongar os dias na terra,
É Moisés que está dizendo aqui, ó, porque essa palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida. E por essa mesma palavra prolongareis os dias na terra. Quer ver mais? Leia a palavra. Quer ver mais? Viva a palavra, aplique a palavra no coração. Quer viver mais? Ensine a palavra para os seus filhos e para outras pessoas. Que a palavra seja para nós o que Moisés estava proclamando para aquele povo. Algo que faça parte da nossa vida e não coisa vã. Que Deus abençoe nós. Que essa palavra dada por Deus a Moisés não seja coisa vã para a nossa vida. Que a proclamação da palavra atinja o objetivo que Deus tem para cada um de nós. A palavra é a lâmpada para os nossos pés. Já experimentou andar no escuro? É horrível, mas a palavra ilumina o nosso caminho. Ela prolonga os nossos dias. Moisés viveu 120 anos, porque ele viveu essa realidade que ele pregou. Amém? Vamos orar? Feche o seu olho mais uma vez e vamos orar. Senhor, eu creio na Tua palavra que foi pregada, proclamada nessa noite. Eu creio nos benefícios dessa palavra, dessa pregação. E eu quero pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo continue falando conosco. Que o Teu Espírito Santo nos faça aplicar essa palavra. E que na nossa vida, Senhor, aconteça exatamente aquilo que o Senhor deseja, de acordo com o ensinamento da Tua palavra. Abençoa as famílias da Tua igreja, Senhor, que hoje ouviram a Tua voz, e que elas apliquem essa palavra também à realidade da sua casa. É a nossa oração, nós a fazemos no nome de Jesus. Amém. Vamos